Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina. A minha alma me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, Pedimos autorização do canal Terceiro Fiat mexicano, que é o canal onde o senhor Salvador Tomazini, mexicano, que viaja o mundo explicando o conhecimento sobre a divina vontade. Ele ia estar fazendo o retiro conosco agora, nesse último final de semana. Infelizmente, ele não conseguiu, Teve que ser cancelado devido a um problema de saúde grave que aconteceu com ele ao desembarcar no Brasil. Então, eu senti no coração de não perder a oportunidade de ter acesso a esses conteúdos aqui no nosso canal. E eu solicitei da pessoa responsável, a Marta, do canal Terceiro Fiat, a possibilidade de eu, colocar o conteúdo do Dr. Salvador Tomazini aqui no nosso canal, para vocês saberem o que é falado por ele, Então, ele começa no primeiro vídeo do seu retiro Divina Vontade, sede perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito, prática 1. É um retiro introdutório e ele começa perguntando para as pessoas: alguém conhece alguma coisa sobre a Divina Vontade? Alguém já ouviu falar sobre a vontade de Deus? E aí um senhor, comenta que ele já ouviu falar sobre a vontade de Deus no Pai Nosso, que no Pai Nosso diz: seja feita a vossa vontade assim na terra como é no céu. E por isso ele não sabe dizer, ele disse: eu não sei como que pode acontecer isso, como que esse reino de Deus, que seja feita a vossa vontade assim na terra como é no céu. E aí é essa dúvida que ele apresenta para o senhor Salvador Tomazini. E o doutor Salvador, ele vai dizer, colocando em ênfase a passagem do jovem rico. Então vamos ler um trecho dessa passagem, a conversa de Jesus com o pequeno, com o jovem rico. Está em Mateus 19, 16, 13. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Salvador Tomazini então começa após a leitura falando o seguinte: quando normalmente pensamos na vontade de Deus, pensamos em qual ser a vontade de Deus para nós ou para os outros. E quando me perguntam qual é a vontade de Deus, parece que não há mais nada a fazer além do que ela é dita, o que é dito dela.
em uma família ou uma doença pessoal em que dizem: isso é a vontade de Deus, que veio sobre mim, e depois pensam: não há mais nada a fazer, apenas que devemos concordar com essa vontade, pois essa parece ser a ordem, ou o que Deus quer que seja feito. E depois no Pai Nosso vemos que queremos que seja então feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, que é obedecendo a ela, aceitando tudo aqui. Penso que isso é o mais frequente que podemos entender. Aos poucos, vamos aprofundando nisso. Mas no início, para quem nunca ouviu falar, vamos começar pelo exemplo citado então no encontro de Jesus com o jovem rico. Bem, observamos que primeiro Jesus responde sobre como ele pode conseguir a vida eterna. Isso é em função da salvação de sua alma. Isso tem relação a não se perder a alma, em relação ao tempo. Mas há algo que devemos entender. Deus não vive no tempo. Ou seja, Deus não está no tempo. Não habita no tempo como nós. Então o jovem não estava se referindo a mais nada além da sua salvação, mas na verdade ele estava se referindo à vida eterna. O que é a vida eterna? Como interpretamos o que é vida eterna? Uma vida que não tem fim? Uma vida no céu que estaremos sempre com Deus? Ou sem Deus? Porque ambos são eternos, salvação ou condenação. Será somente assim a vida eterna? Mas a verdade é que a vida eterna é que todos conheçam a Deus e ao seu enviado Jesus Cristo, conforme está em João 17,3. Jesus diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti somente, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Portanto, essas são as palavras de Jesus referindo-se como definição da vida eterna. Portanto, a vida eterna é conhecimento. Que todos te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecimento sobre quê? De Deus, do Pai e de Jesus Cristo. Bem, começo falando da divina vontade assim. Como vamos conhecer a Deus? Então é disso que se trata a vida eterna. E assim deveria ser conhecida, já que na terra, assim na terra como no céu, é o conhecer a Deus. Para já se tendo vida eterna, assim na terra como é no céu, e fazendo a vontade de Deus. Então já estamos definidos, vamos dizer assim, o que é a vida eterna, o céu. E neste mesmo evangelho do jovem rico, já se revela como se vai conseguir. Como Jesus disse a ele: vai e venda tudo o que tem e me siga. Seguindo Jesus, ele irá conhecer o Pai e irá conhecer Jesus. Se ele está rico, cheio de bens, ele vai cuidar dos bens e não vai ter tempo de conhecer mais a Jesus, pois ele vai estar cuidando dos seus bens. Entendemos assim. Como então conseguiremos chegar à vida eterna? João diz no capítulo 3 do seu evangelho: para que todo aquele que acredita em mim não pereça, mas alcance a vida eterna. Aquele que crê no Filho de Deus tem então a vida eterna. A vontade de meu Pai é que todo aquele que me vê, vê o Pai, que todo aquele que conhece o Filho e que acredita nele tenha a vida eterna. Acreditar em Jesus é conhecendo Ele. Esses escritos estão nos dizendo que devemos crer em Jesus Cristo. E estamos neste caminho de ir desejando a vida eterna, conseguindo a vida eterna. Mas eu perguntaria, mas e o Pai? Só está se falando de Jesus por enquanto. Em João 17, como nós vimos, Jesus define: e a vida eterna é esta, que te conheçam, ó Pai, por único Deus, pelo único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Foi falado da definição da vida eterna assim: que eles conheçam a ti, Pai, e o seu enviado. Como conhecemos o Pai?
Mas já percebemos, se seguirmos a Jesus, chegaremos ao Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se nos unirmos a Jesus, alcançaremos o Pai. É o único caminho para o Pai, é Jesus. Daí a importância do conhecimento. Mas, vamos dizer assim, por que no livro da sabedoria, em Eclesiastes 1, está escrito: tudo o que se faz debaixo do sol é vaidade e aflição de espírito. Aquele que aumenta em conhecimento, aumenta em sofrimento. Vaidade das vaidades. Vaidade das vaidades, é tudo vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho em que ele trabalha debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, porém a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e apressa-se a voltar ao seu lugar de onde nasceu. Por que é vaidade o conhecimento? Por que o homem não deve conhecer? Devemos nos questionar. Eclesiástico diz mais: todas as coisas cansam tanto que ninguém o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi? Isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa do que se possa dizer: vês isto, é novo? Já foi no passado, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança, entre os que hão de vir depois. E apliquei meu coração a esquadrinhar, e a informar-me com a sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode contar. Falei eu com o meu coração, eis que eu me engrandeci, eu sobrepujei em sabedoria a todos os que foram antes de mim em Jerusalém, e o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. E apliquei meu coração a entender a sabedoria e o conhecimento, os desvarios e as doidices, e vim a saber que também isso era aflição de espírito, porque na sabedoria há muito desgosto, e o que aumenta em conhecimento, aumenta em sofrimento. Olha só o que disse em Eclesiastes. Porém, vamos ouvir também o que São Paulo diz a respeito disso. São Paulo aos Romanos, na carta aos Romanos 1, 20 e 32 diz: as perfeições invisíveis dele, o seu poder eterno e sua divindade, claramente se veem desde a criação do mundo, sendo percebidas pelas suas obras, para que eles sejam inexcusáveis. Porquanto, conhecendo a Deus, não o glorificaram como a Deus, e nem deram graças. Antes, se enfatuaram nas suas especulações, e ficou em trevas o seu coração insensato. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e deixaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, por uma semelhança de figura de homem corruptível, de aves quadrúpedes e de répteis. Por isso os entregou Deus, nos desejos impuros dos seus corações, à imundícia, a fim de serem os seus corpos desonrados entre si, os quais trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito para sempre. Por isso os entregou Deus a paixões vis, pois as suas mulheres mudaram o uso natural pelo que é contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens deixaram o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua concupiscência uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu desvario. Assim como eles rejeitaram a Deus, tendo dele pleno conhecimento, eles o entregou a um sentimento reprovado, para fazerem essas coisas que não convêm, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, detratores, difamadores, aborrecíveis a Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos,
sem afeição natural e sem misericórdia. Eles, conhecendo bem no decreto de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente continuam a fazer e consentem aos outros que praticam essas coisas. Então vemos que podemos dizer que Deus é conhecido em suas obras. A Igreja também, no Catecismo, nos diz o mesmo, mas acrescenta que pela razão natural o homem pode conhecer Deus com certeza, a partir de suas obras, mas existe outra ordem de conhecimento que o homem, de modo nenhum, pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Por uma vontade absolutamente livre, Deus revela-se e dá-se ao homem, e falo revelando o seu mistério, o desígnio benevolente que desde toda a eternidade estabeleceu em Cristo em favor de todos os homens. Revela plenamente o seu desígnio, enviando o seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Deus revela o seu desígnio benevolente da revelação dele mesmo. Aprove Deus, na sua sabedoria, a bondade, revelar-se a si mesmo e dar-se a conhecer o mistério de sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Deus, que habita numa luz inacessível, quer comunicar sua própria vida divina aos homens que livremente criou, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Revelando-se a si mesmo, Deus quer tornar os homens capazes de lhe responderem, de o conhecerem e de o amarem, muito para além de tudo o que seriam capazes por si próprios. O desígnio divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por meio de ações e palavras, intrinsecamente relacionadas entre si. Esclarecendo-se mutuamente, comporta uma particular pedagogia divina. Deus que comunica-se gradualmente ao homem e prepara-o por etapas para receber a revelação sobrenatural que faz de si próprio e que vai culminar na pessoa e missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Santo Irineu de Leão fala várias vezes desta pedagogia divina, sob a imagem de familiaridade mútua entre Deus e o homem. O Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem para acostumar o homem a apreender Deus, apreender Deus e Deus a habitar no homem segundo o beneplácito do Pai. Está em Catecismo 50, capítulo 2, 50, a seção da profissão de fé. Então, se queremos conhecer a Deus, vamos começar através das coisas criadas. Que coisas que foram criadas? O mundo animal? O mundo vegetal? A natureza que nos rodeia, a água, os rios, os mares, desertos, tudo. Muitas explicações científicas nos são dadas a respeito das coisas criadas, sim. Do resultado de que essas coisas criadas são e o que fazem. Mas eles nunca nos dizem realmente de onde surgiram e como começou todas as coisas. Portanto, nunca chegamos e nunca chegam a Deus e nem querem chegar. Mas realmente entender o propósito de todas as coisas criadas é o que realmente é necessário para entender de onde vieram. Pois é, não? Temos que procurar o propósito para que foram criadas. E onde nós vamos aprender o propósito das coisas, de como elas foram criadas, por quem foram criadas e para que foram criadas? Como poderíamos pesquisar o para que serve tudo o que no mundo existe? Que propósito poderíamos atribuir aos vegetais, aos animais e ao universo inteiro? Será que tem alguma finalidade para todas as coisas? Ou por si próprias? Ou terá ou não terão nenhum propósito? Sendo apenas seres casuais, jogados de qualquer jeito na Terra? E nós, seres humanos? Somos seres criados, não fomos? E se fomos criados, estamos sem propósito? Todos nós acreditamos em um Deus que nos criou e necessariamente cremos que Deus criou todas as demais coisas. E o homem foi criado como todas as demais coisas? O homem, então, foi criado como todas as demais coisas?
Mas podemos perceber que diante de tudo que foi criado, nós nos diferenciamos, não é? Então, vale muito a pena entender que nós não somos iguais a todas as demais coisas criadas. Somos muito especiais e tudo mais que foi criado foi feito para nos servir. Então, agora, podemos perceber que não precisamos mais investigar o propósito da criação das demais coisas, mas devemos investigar agora para descobrir sobre Deus o homem. Por que o homem é tão especial? Então, conforme Gênesis 1, 26 a 28, fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. E Deus tem uma natureza divina. E se eu não tenho essa natureza divina, não posso me chamar filho de Deus. Bem, como assim? Pensamos no homem, na finalidade para o qual ele foi criado. Pensamos que sua finalidade ou propósito seja apenas a salvação de sua alma. Bem, até então, só falamos disso, que Deus nos criou para nos salvar da morte eterna. Concordamos que paramos somente nesse propósito? Nessa única finalidade? Então daí surge o verdadeiro, surge uma dúvida. Qual realmente é esse verdadeiro propósito? Somente fomos criados para sermos salvos? Não, na verdade, nós fomos realmente criados para chegarmos ao propósito de participarmos da natureza divina, de sermos verdadeiros filhos de Deus, perfeitos como nosso Pai do céu é perfeito, santo como nosso Pai do céu é santo. Já lemos isso, é exatamente assim. E conforme está no catecismo, nós falamos assim, que nós fomos criados para participar da natureza de Deus. E por meio de Jesus Cristo, o enviado de Deus, o verdadeiro Filho e imagem de Deus, Ele é o nosso modelo. Por Ele, nós podemos conhecer a Deus. E nós vamos ser essa imagem, ter o propósito em Cristo Jesus. Então, qual é então o nosso propósito? Renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus, o nosso modelo. E conforme está no Catecismo, terceira parte, a vida em Cristo, no 1699, vamos ler o seguinte: a vida no Espírito Santo realiza a vocação do homem. É feita de caridade divina e de solidariedade humana. É concedida gratuitamente como salvação. Em 1700 continua: a dignidade da pessoa humana radica na sua criação à imagem e semelhança de Deus e realiza-se na sua vocação a bem-aventurança divina. Compete ao ser humano chegar livremente a esta realização. Pelos seus atos deliberados, a pessoa humana conforma-se ou não com o bem prometido por Deus e atestado pela consciência moral. Os seres humanos edificam-se a si mesmos e crescem a partir do interior. Fazem de toda a sua vida sensível e espiritual objeto do próprio crescimento. Com a ajuda da graça, crescem na virtude, evitam o pecado e, se o cometeram, entregam-se como o filho pródigo à misericórdia do Pai dos céus e atingem assim a perfeição da caridade. Deus não tem necessidade de criar o homem. E no 1701, Deus vai dizer mais, o catecismo vai dizer mais, Cristo, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, manifesta plenamente o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. Foi em Cristo, a imagem do Deus invisível, que o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. Assim como foi em Cristo, Redentor e Salvador, que a imagem divina, deformada no homem pelo primeiro pecado, foi restaurada na sua beleza original e enobrecida pela graça de Deus. A imagem divina está presente em cada homem,
Resplandece na comunhão das pessoas a semelhança da unidade das pessoas divinas entre si. Dotado de uma alma espiritual e imortal, a pessoa humana é a única criatura sobre o tema querida por Deus por si mesma. Desde que é concebida, é destinada para a bem-aventurança eterna. A pessoa humana participa da luz e da força do Espírito Divino. Pela razão é capaz de compreender a ordem das coisas estabelecidas pelo Criador. Pela vontade é capaz de se orientar a si própria para o bem verdadeiro. E encontra a perfeição na busca e no amor da vontade do bem. Em virtude de sua alma e das forças espirituais da inteligência e da vontade, o homem é dotado de liberdade, sinal privilegiado da imagem divina. Mediante a sua razão, o homem conhece a voz de Deus que o impele a fazer o bem e evitar o mal. Todos devem seguir esta lei, que ressoa na consciência e se cumpre no amor de Deus e do próximo. O exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. Encontra-se então o homem dividido em si mesmo, e assim toda a vida humana, quer singular, quer coletiva, apresenta-se como uma luta, e quão dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, pois seduzido pelo maligno desde o começo da história, o homem abusou de sua liberdade, sucumbiu à tentação e cometeu o mal. Conserva o desejo do bem, mas sua natureza está ferida pelo pecado original. O homem ficou com a inclinação para o mal e sujeito ao erro. Pela sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás e do pecado e mereceu-nos a vida nova no Espírito. A sua graça restaura o que o pecado tinha deteriorado em nós. Quem crê em Cristo torna-se filho de Deus. Esta adoção filial transforma-o, dando-lhe a possibilidade de seguir o exemplo de Cristo. Torna-o capaz de agir com retidão e de praticar o bem. Na união com o seu Salvador, o discípulo atinge a perfeição da caridade, que é a santidade. Amadurecida na graça, a vida moral culmina na vida eterna, na glória do céu. Então, que importante que é sabermos de tudo isso, né? Mas Deus não tem necessidades. Por que Deus nos criou? Pois bem, São João escreveu a definição do que é Deus. Deus é amor. E o amor, o que faz? Qual é o propósito do amor? Amar. Então, sim, há uma necessidade de Deus. A natureza divina de Deus ama. E também precisa ser amado. É outra importante necessidade do amor, ser correspondido. E essa necessidade de amar e ser amado, Deus tem que resolver ela. Pois, se Deus não tivesse como resolver isso, o que aconteceria com ele? Definha e morre. Que terrível seria, né? Assistimos o funeral do amor, o funeral de Deus. Que horror! Então, saibamos que existe sim uma necessidade da natureza de Deus, que é amar. E dentro dessa realidade de amar, ele se doa. O amor em Deus é para se dar, é para doar. Não é um amor como esses que a gente conhece, de apenas sentimentos, como muitos pensam. Um amor cupido em que um anjinho joga uma flecha na outra pessoa e a outra começa a amá-lo. Nada disso. Devemos entender, para Deus, amar é doar-se, é se dar. Então devemos nos perguntar, Deus poderá amar algum ser humano? E esse ser humano vai corresponder plenamente a Deus? Não. Impossível. Somos totalmente incapazes. Suprir a Deus em sua necessidade nós não podemos. Somos plenamente incapazes. Guarde isso na sua memória. Nós não podemos suprir a Deus, pois Deus é um ser infinito e nós somos seres finitos, hiper, super limitados. Nós não podemos. Deus tem muitas qualidades que nós não temos. Nós não podemos ser exatamente como Deus é.
Eu não tenho capacidade de receber a Deus todo dentro de mim e supri-lo em todas as suas necessidades de correspondência, de receber tudo o que Deus tem para me dar. Eu não tenho capacidade de suportar Deus. Então, como vai se resolver isso? Bem, eu vou contar uma simples historinha, uma alegoria para vocês. É um exemplo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sabem que necessitam amar e que eles estão jantando o seu alimento divino. E nesse momento que estão jantando, estão conversando, tentando resolver esse problema. E o filho diz para o papai: papai, não tem problema, eu saio daqui, eu me retiro daqui da Trindade, e então você pode me amar completamente. Eu posso te receber completamente, mas você precisa fazer um lugar para mim morar, para eu habitar, e uma veste para eu poder me mover e me desenvolver neste lugar. Então o Espírito Santo diz: que boa ideia! Eu concordo, vamos fazer isso. E o pai também diz: ok, sim, vamos sim. Então eles viram que essa era a única maneira deles terem a capacidade de amar em plenitude, ser correspondida, em que Deus possa se dar completamente e resolver a necessidade de ser também amado e correspondido. Porque o amor tem essa necessidade igual, de ser também correspondido. E nesta correspondência que Deus quer, somente Deus mesmo pode corresponder a ela. Precisa-se Deus amar o próprio Deus. Então, nesta correspondência, Deus também quer receber o amor divino também. Precisa receber para ser totalmente satisfeito, um amor igual dele, divino. Então, o trabalho de criar começa. O plano começa. O Supremo Fiat. De criar uma casa para a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E essa casa é a criação. E a roupa que eles criam para ele é a humanidade. A humanidade, onde a divindade pode desenvolver todas as suas ações ad extra, externas a eles, saídas da Trindade para fora. Mas, nesse fora da Trindade, até mesmo antes dos anjos, Deus já estava, a Santíssima Trindade já estava pensando em toda essa realidade do plano para se satisfazerem nesse amor de dar-se, de doar-se, de desenvolver e satisfazer plenamente toda essa linguagem verdadeira de amar e ensinar esse amor, comunicar esse amor, doar esse amor através da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado. Pensando nessa grande humanidade, a veste para o Verbo Jesus Cristo. E podemos lembrar do que o Catecismo realmente diz sobre Jesus. Vai dizer: creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei e nos tornar seus filhos adotivos. Esta é a boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus visitou o seu povo e cumpriu as promessas feitas a Abraão, a sua descendência. Fê-lo para, além de toda expectativa, enviou o seu Filho muito amado. Nós cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, judeu nascido de uma filha de Israel em Belém, no tempo do rei Herodes, o Grande, e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto crucificado em Jerusalém, sob o procurador Pôncio Pilatos no reinado do imperador Tibério. Esse é o Filho eterno de Deus, feito homem, que saiu de Deus, desceu do céu e veio se encarnar, se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós recebemos graça sobre graça. Então, nós temos que entender que Jesus tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana.
Cristo, Verbo encarnado e Filho de Deus. É em referência a Ele. E Cristo ensina, somente Ele, que todo e qualquer outro o faz na medida em que é seu porta-voz, com o sentido em que Cristo ensine pela sua boca. Todo catequista deveria aplicar a si próprio a misteriosa palavra de Deus, que diz: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E aquele que é chamado a ensinar Cristo deve, portanto, antes de mais nada, procurar esse lucro sobreeminente, que é o conhecimento de Jesus Cristo e de suas naturezas. Tem de aceitar perder tudo para ganhar Cristo e encontrar-se nele e conhecê-lo, a Ele na força de sua ressurreição e na comunhão com os seus sofrimentos, conformar-se com Ele na morte, na esperança de chegar à ressurreição dos mortos. Então, por isso temos que entender, o que está dizendo no Catecismo sobre essa realidade de Jesus Cristo no capítulo 2º do Credo, no número 422 em diante. Então, como o Catecismo nos disse, esse verdadeiro homem, verdadeiro Deus, em uma só pessoa do Verbo divino, o Filho unigênito do Pai, e o Verbo eterno do Pai se chama Jesus. Então, entendemos bem sobre Jesus vir ao mundo? Mas não foi por causa do pecado, entendeu? É muito importante entender. Não foi para poder salvar-nos do pecado a única finalidade para o qual Jesus se encarnou. Olha que importante informação. Guardem bem isso no coração de vocês. Não foi por causa do pecado, de modo nenhum. Ele tinha já que vir ao mundo, pois o mundo foi criado por causa dele, para ele e por ele, para poder satisfazer então a vontade do Pai, amar o Pai e ser amado pelo Pai. Estamos nesta primeira pregação de conhecer o princípio, a unidade suprema do ato único de Deus, amar. A suprema vontade, o supremo fiat, o plano principal. E conforme está em Colossenses capítulo 1, na carta de São Paulo, a redenção vem por meio de Cristo. Ele criou todas as coisas e a imagem de Deus e é o primogênito do Pai. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que todos que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, pela esperança que vos está reservada nos céus, da qual já dantes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, o qual já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como também o aprendestes, nosso amado conservo de Epáfras, que para vós foi um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Portanto, também desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda paciência e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Porque por ele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam poderes, todas as coisas foram criadas por ele e para ele.
e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que entre todos tenha a proeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por ele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que dantes éreis estranhos e inimigos do entendimento, em obras más agora todavia vos reconciliou, no corpo de sua carne, pela morte, para perante si vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se todavia permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que ouvistes, o qual é pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vocês e cumpro na minha carne o restante das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Olha que lindo essa carta de Colossenses, nos reafirmando que é por Ele, para Ele, que todas as coisas foram feitas. O primogênito. E o que significa primogênito? É o primeiro. E nele foram criadas todas as coisas, para Ele, por Ele. Entendemos? Tudo foi dado para Jesus. Nós somos membros do seu corpo místico, pois a humanidade é o corpo que veste Jesus. Uau, que informação incrível! E você faz parte da humanidade. Você está no corpo místico de Cristo? Você é batizado? Você está unido à igreja? Pois é, iremos entender cada vez mais essa verdade. O propósito da criação, o propósito da obra de Deus, foi para servir ao seu Filho Jesus, para que ele pudesse desenvolver fora da Trindade. E esse é o ponto central de tudo. Por isso que tudo foi feito por Deus. Então, veremos que Deus quer correspondência e é um grande homem de negócios. E os homens de negócios, o que querem? Ganhos, lucros. E investem alto, não é? Pois querem ganhar com seus altos investimentos. E assim também é Deus, não é? Bem, se você cria algo, está investindo em algo, numa ideia. E tem interesses, né? É muito simples. E vamos então ouvir a parábola dos talentos que está em Mateus 25, 14 e 30. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Olha o homem de negócios aí. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos, o rei, voltou e acertou contas com eles. Queria lucro. O que tinha recebido 5 talentos, ótimo. Trouxe mais 5 para o rei. E o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. E o rei respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos, ele disse, o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o senhor lhe respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Pois bem, por isso que nós dizemos que Deus é um homem de bons negócios. Ele não quer perder o investimento que faz. E essa é a grande alegria de Deus. A glória de Deus está em ganhar de Jesus essa satisfação, esses ganhos, esses lucros. E é onde nós também entramos, nessa ideia da família humana.
a grande humanidade, ser um corpo para Deus Filho. E esse corpo vai amar e corresponder seu Pai. Somos a família, o corpo de Cristo. E então, entendemos a grande dificuldade de apenas um de nós sozinhos, em nós mesmos, sem nenhuma unidade com Jesus, satisfazermos a Deus? Nós sozinhos não conseguimos. Somos muito pequenos para dar a Deus o mesmo que Ele nos dá. Então, como podemos resolver esse problema? E quando ouvimos então a oração de Jesus ao Pai na última ceia, que Ele está implorando, vamos ouvir. Em João 17, Jesus disse: levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste. E eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado aqueles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então, nós temos qual necessidade? É de sermos enviados em Cristo, né? Na verdade, unidos em Cristo. É sermos sempre unidos em Cristo. Temos Jesus em nós. Um Jesus que veio para habitar em nossa humanidade para sempre. E sempre unidos nele, o Pai possa amá-lo totalmente em nós. E eu possa amar a Deus em Cristo, em plenitude, porque Jesus em mim vai poder amar o Pai em plenitude através de mim. Tendo os meus olhos, tendo minha boca,
tendo os meus ouvidos, tendo a minha humanidade à sua disposição para ele poder viver em mim. Não é assim? Ele nos se entregou como alimento a nós, para que nós, ao comermos do seu corpo, bebermos do seu sangue e recebermos o seu Espírito Santo, ele mora em nós, habite em nós e nos transforme nele. Se nós nos alimentamos de algo, aquele alimento se transforma em nós. Não é assim? Pois bem, é assim que nós iremos ser um outro Cristo, ou sermos o próprio em Cristo, estarmos em Cristo. Ele me transforma nele. Seu corpo me alimenta. E é verdadeira comida, verdadeira bebida. E assim, estou lhe dando a oportunidade que agora ele faça isso em mim, que ele se multiplique. Olha que interessante. Que outra necessidade temos de ser o que Deus quer? Se não essa. Deixar Jesus morar em nós. Nos alimentar da Eucaristia. Sermos batizados. Confirmarmos o batismo através do credo que nós professamos em cada Santa Missa, a cada domingo. Temos de buscar então Jesus como Salvador pelo batismo, pelos sacramentos, pela Eucaristia. Deus nos mandou Jesus para nos salvar do pecado, sim, mas, na verdade, isso só aconteceu porque o plano divino foi adiado. Podemos, com certeza, ter essa conclusão. Para ser, através da humanidade, outra natureza fora de Deus, de ordem divina, para na humanidade se desenvolver e poder se corresponder e amar o Pai. Não é essa? Essa foi o verdadeiro propósito da criação de todos nós, para que ele pudesse ser fora da Trindade, uma presença, uma pessoa fora da Trindade, uma pessoa humana, capaz de amar o Pai e glorificar o Pai. Deus criou tudo perfeito. Se dissermos que Deus enviou Jesus somente para salvar-nos do pecado, poderíamos pensar que Deus criou tudo imperfeito, não é? E isso não pode ser. Ele precisou sim nos salvar, devido ao pecado ser um ato da liberdade humana, quando o homem decidiu se separar de Deus. Jesus estava nele, mas Deus fez o homem livre, e este quis usar de sua liberdade e se separar de Jesus que já morava nele. Deus é livre, por isso que temos que entender que ele criou a humanidade para a veste de seu Filho Jesus livre também. Se não fôssemos livres, não se poderia ter semelhança com Deus, não poderíamos ser parte de Deus, ou ser essa vestimenta para Jesus. E a liberdade só pode ser exercida quando existe duas ou mais opções. E se a única opção era viver a vida divina, não se poderia dizer que o homem era livre. Então era necessária a liberdade ser proporcionada ao homem, dando-lhe opções, se queria viver ou não viver com Deus. E por isso houve a possibilidade de haver a separação de Deus através da escolha de se cometer o pecado original. Sim, o homem Adão escolheu a vida sem Deus. Falaremos disso então na próxima pregação desse retiro introdutório. Quando o primeiro homem criado, Adão, falhou, desobedeceu, e daí surgiu a vida humana sem Deus. Não mais uma vida divina. A vida divina foi impossível acontecer através dessa humanidade decaída. E daí houve a necessidade da redenção. Mas tudo já estava incluso no plano original. Então Jesus ele tem uma onividência, Deus tem uma onividência e ele já viu que o humano iria falhar. O plano da vida divina foi simplesmente adiado somente. E teve que se resolver primeiro o resgate da humanidade. Pois no homem decaído não podia cumprir o propósito da vida divina. Por isso é linda essa passagem de João. João 3,16 que diz, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse então foi o propósito de Deus na criação. Resumindo, Deus é amor, Deus se dá e necessita de amar e quer correspondência. Para amar precisa de uma
criatura igual a ele fora dele, ad extra. Ninguém fora Jesus pode amar a Deus e satisfazer Deus. Né? Então, um exemplo que a gente pode dar, que foi dado pelo Salvador Tomasini, é de um cachorro. Por exemplo, o cachorro é um animal, e você tem esse cachorro, você alimenta ele, você cuida dele, faz tudo por ele. Você chega em casa e esse cachorro está todo feliz, porque você é o tratador dele, você é aquele que dá comida para ele, que dá felicidade para ele. Mas mesmo assim, ele não fala, ele não conversa com você, você não pode sentar na mesa com ele, comer com ele e contar os seus problemas para ele, porque ele não vai entender, ele não vai corresponder, ele não vai satisfazer plenamente as suas necessidades de conversar, porque ele tem uma natureza diferente da sua. Por isso, nós temos que amar aqueles que são da nossa própria natureza. O amor é para amar a Deus e o próximo, tá vendo? Porque o próximo pode ser ligado a esse amor a Deus. Se você ama o seu próximo, você está amando a Deus igualmente, porque o próximo é uma natureza igual à sua. E assim você pode, nessa relação, ter uma relação onde Deus possa ser satisfeito através do amor ao próximo. Porém, como você vai amar o seu próximo sem saber o propósito para o qual você foi criado por Deus? Então, por isso daí surge a necessidade de se conhecer verdadeiramente a Deus. Porque se nós não tivermos união com Jesus Cristo, nós também não amamos o próximo. E nos tornamos inimigos também, não só de Deus, mas também do nosso próximo. Amanhã, então, na próxima palestra, vamos dar continuidade a esse retiro que é bem longo, mas dentro da possibilidade nós iremos estar fazendo e colocando todo ele aqui para você. Deus abençoe e até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.